Pessoal, é com imenso prazer que hoje a gente inicia a nossa série Rotinas do Departamento Pessoal. Portanto, hoje nós vamos falar sobre admissões, desde o processo seletivo até o registro efetivo dos colaboradores. Tá legal? Então venha comigo, vamos agora iniciar com a definição do que é empregado e do que é empregador. Empregado é toda pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste, mediante salário. E empregador é a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria, dirige a prestação pessoal de serviços. Então, pessoal, mediante as definições do que é empregado e empregador, que vai configurar então o vínculo laborativo, o vínculo empregatício, qual seria o primeiro passo no processo de admissão? Seria então, no caso, o processo seletivo, ou seja, toda empresa deve ter um processo seletivo de qualidade, ou seja, ter procedimentos, ter rotinas, vocês serem rigorosos com os futuros trabalhadores, colaboradores, porque eles vão exercer atividades dentro da sua empresa e essa atividade tem que ser bem desenvolvida. E para que seja bem desenvolvida, vocês precisam ter colaboradores altamente qualificados. E isso passa por um processo seletivo rigoroso. Então, pessoal, tenham manuais de procedimentos, tenham testes, façam averiguações sobre esses futuros colaboradores. E caso você tenha dificuldade nesse processo seletivo, que não é fácil, é complicado saber, tem várias empresas no mercado que fazem esse processo de seleção. Essas empresas já filtram candidatos para vocês de acordo com o perfil da vaga disponibilizado dentro da sua empresa. Então, pessoal, sejam bem rigorosos, tá ok? Esse é o primeiro passo de uma admissão de qualidade. Ter, na verdade, bastante rigorosidade nesse processo seletivo. Tá ok? Eu vou trazer aqui algumas definições mais técnicas do que é esse processo seletivo. O empregado, ao ser admitido, deve passar por uma rotina especial junto à empresa. Essa rotina visa atender às normas legais existentes, bem como às normas internas da empresa, propiciando o ingresso desse empregado com sucesso. Dessa forma, é importante criar um roteiro dos deveres a serem cumpridos, dos documentos a serem preenchidos e das obrigações legais a serem realizadas. Para que a admissão do empregado seja formalizada, o empregador deverá solicitar ao trabalhador a apresentação de alguns documentos, que terão como finalidade, além da sua identificação, possibilitar o correto desempenho das obrigações trabalhistas, não só em relação ao próprio trabalhador, mas também nas relações da empresa com a fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, pessoal, a parte de solicitar documentos é de suma importância. E esse é o segundo passo do nosso processo de admissão. Solicitar ao futuro colaborador os documentos que são necessários para o registro, para o futuro vínculo empregatício, e esses documentos, mediante a nossa explanação anterior, ela visa acobertar o colaborador e também atender possíveis fiscalizações do Ministério do Trabalho e Emprego. Vamos tratar agora sobre cada documento que precisa ser enviado ao escritório, a nós, a JL Ramos, para o processo de admissão. E também o prazo que esse documento deve chegar aqui para a gente e estar fazendo o registro. O legal é dizer que eu vou entrar na parte técnica do que realmente falta muito nos processos seletivos. Então, pessoal, acompanhe com a gente aqui quais são esses documentos. Original e cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, a famosa CTPS. Muitas pessoas me perguntam, o que é CTPS? É Carteira de Trabalho e Previdência Social, a nossa carteira de trabalho costumeiro aqui do dia a dia. Cópia do RG, cópia do CPF, título de eleitor para maiores de 18 anos. Esse documento, pessoal, é de suma importância, o título de eleitor. Porque, na verdade, muitas admissões vêm com esse documento faltando e ele é obrigatório. Então, maiores de 18 anos, é obrigatório o título de eleitor. Cópia do comprovante de residência, inscrição no PIS. Isso também é de suma importância, esse número.
porque sem esse número não é possível identificar, a Caixa não consegue vincular o FGTS, a Previdência, o INSS para o colaborador. Então, caso esse colaborador não tenha o PIS, é de responsabilidade do escritório fazer a solicitação do PIS para esse futuro colaborador. A cópia do comprovante de escolaridade, o registro profissional emitido pelo órgão de classe, isso vale para contadores, para advogados, para administradores, certidão de nascimento em caso de o trabalhador ser solteiro, certidão de casamento no caso de o trabalhador ser casado, certificado de alistamento militar ou reservista para homens entre 18 e 45 anos. Esse é um outro termo técnico que eu quero utilizar com vocês. O certificado de alistamento militar, ele é de suma importância na admissão. Ele deve vir. Então, quem tem entre 18 e 45 anos, é necessário o certificado de alistamento militar. Inclusive, para quem quer admitir colaboradores em fase de alistamento militar, isso é um ato bem arriscado, porque caso o serviço militar venha a selecionar esse futuro colaborador e a empresa tenha registrado essa pessoa, o vínculo fica suspenso e ele fica ligado à empresa até a dispensa do serviço militar. Então, pessoal, é muito importante esse documento, tá legal? Próximo tópico é o atestado de saúde ocupacional, o ASO. É de suma importância ter o ASO. Esse exame admissional, ele é muito importante para poder caracterizar se a pessoa está apta ou não à sua função. Então ela deve comparecer até uma clínica onde o médico do trabalho irá fazer os exames, não só aquele exame básico que muitas pessoas já estão acostumadas, mas os demais exames, de acordo com o que foi diagnosticado no ambiente do futuro colaborador, onde ele vai realmente trabalhar. Tá legal? Então o ASO é muito importante. Nós teremos um vídeo da nossa série Rotinas do Departamento Pessoal, que iremos tratar diretamente sobre os exames médicos, tá ok? Aguarde que será muito agregador. Cópia de certidão de nascimento de filhos de até 21 anos, cartão de vacinação dos filhos menores de 7 anos e caso haja atestado de invalidez dos filhos também é necessário. Foto 3x4 e a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação no caso em que a profissão demande o trabalho com veículos. Mediante a esses documentos que a gente agora tratou, quais são os procedimentos? O colaborador foi selecionado, passou no processo seletivo de alta qualidade dentro da sua empresa. O próximo passo é que vocês solicitem esses documentos. Poxa, como que eu vou solicitar essa lista toda de documentos? Eu não vou lembrar, eu sei que isso é difícil. Então, para isso, aqui na JL Ramos, nós desenvolvemos uma ficha de admissão. E o que tem nessa ficha de admissão? Nela vai ter as informações pessoais dos futuros colaboradores e nela vai ter também as informações do vínculo trabalhista, que seria salário, seria horário de trabalho, função, se irá ter contrato de experiência ou não. Então, perguntas pertinentes à parte do empregador e no rodapé dessa folha nós temos toda essa listagem de documentos. Então, a você empresário, a você do financeiro, de recursos humanos, não precisa decorar. A gente fornece essa ficha, que vocês vão ter acesso a esses documentos para poder estar passando para os seus futuros colaboradores. E aí eu te pergunto, qual o prazo que vocês têm para poder estar mandando isso para nós? O prazo correto de estar mandando esses documentos, aqui no nosso escritório, na JL Ramos, é 48 horas antes do início do vínculo. Então, antes do início do vínculo, antes do colaborador iniciar a sua jornada, os seus trabalhos, é necessário que toda a documentação, incluindo o exame admissional, esteja aqui na JL Ramos para que nós possamos fazer essa admissão e atender à legislação. Ou seja, esse prazo se faz necessário por dois motivos. A gente ter tempo de imputar toda a informação dentro do nosso sistema e atender os registros necessários que o fisco, que o Ministério do Trabalho exige, e também nenhum colaborador pode iniciar o seu vínculo empregatício sem estar admitido. Era muito costumeiro antigamente a pessoa iniciar no dia 1, por exemplo, e trazer os documentos nesse mesmo dia. Está errado.
é necessário que esses documentos estejam antes, para que a gente impute então tudo ao sistema, atenda ao fisco, atenda ao Ministério do Trabalho e também imprima todos os contratos, todos os documentos que serão necessários à assinatura tanto do empregado como do empregador e também, é claro, fazer o devido registro na carteira de trabalho. Então, pessoal, é necessário, frisando, que todos esses documentos estejam em nossa posse 48 horas antes do início do vínculo empregatício. Tá legal? E, para elucidar a gravidade de manter um colaborador sem vínculo, nós já presenciamos exemplos de colaboradores que estavam trabalhando sem um vínculo. Ou seja, a empresa estava fazendo a experiência da experiência. E isso não pode, pessoal. Por quê? A experiência, o contrato de experiência, ele já existe para você experimentar o seu futuro colaborador, para ver se ele realmente vai dar conta do recado, falando português claro, vai se desenvolver dentro da empresa, e isso vale também para o colaborador. Se ele vai se adaptar à nova rotina, se ele vai se adaptar à empresa, se ele vai conseguir desenvolver o seu trabalho com qualidade. Então a experiência, ela serve exatamente para isso. Então, não façam a experiência da experiência. A pessoa trabalha um tempo sem vínculo, depois a gente registra, faz o contrato de experiência. E isso, pessoal, traz alguns riscos. Eu te pergunto, e se porventura acontece um acidente de trabalho e essa pessoa está sem vínculo empregatício? Como que ele vai se afastar? E se for uma lesão grave? E se for até uma possível morte? Isso são riscos que existem. Então, pessoal, não mantenha colaboradores na sua empresa, na sua organização, sem estar devidamente registrado. Exatamente por isso, pelo risco de um acidente. Ponto 2, pelo risco de uma ação trabalhista, porque hoje todos temos informações, as leis, todos sabem os seus direitos, e os colaboradores sabem que podem estar acionando juridicamente uma empresa por trabalhar sem registro, isso pode ocorrer. E também agora, com o e-social, que eu sempre trato isso com os nossos clientes, que ele sai de um modelo de apuração de folha de pagamento que a gente tem hoje no Brasil, um modelo totalmente arrecadatório. Com o e-social, nós passamos para um modelo totalmente arrecadatório e fiscalizador, e de maneira online. Então, se você mantém um colaborador sem vínculo e, porventura, é diagnosticado no e-social, a multa que isso vai acarretar para a sua empresa está no artigo 47 da CLT, que ela foi alterada pela Lei 13467 de 2017, a reforma trabalhista de novembro passado. O empregador que mantiver empregado não registrado nos termos do artigo 41 dessa consolidação ficará sujeito a multa no valor de R$3.000 por empregado não registrado, acrescido de igual valor em cada reincidência. Portanto, é um valor considerável, R$3.000 para quem mantém um colaborador sem vínculo. Então, pessoal, assuma essa responsabilidade, tenha um processo seletivo de qualidade, solicite todos os documentos e mantenha os seus colaboradores devidamente em dia, devidamente registrado, ok? Qualquer dúvida com relação a vínculo, na parte de admissão, os documentos, entre em contato conosco. Será um grande prazer atendê-lo. Nós estamos de portas abertas. Nós fornecemos treinamentos do departamento pessoal, focado na parte do e-social, focado na reforma trabalhista, e isso passa também pelo processo de admissão que nós estamos tratando nesse vídeo. Tá legal? Esse é o recado que eu tenho para vocês. Um forte abraço e eu te espero no próximo vídeo, que será sobre exames médicos, o segundo vídeo da série Rotinas do Departamento Pessoal. Até mais!